Olá, galerinha! Como está a energia de vocês? Estamos entrando aqui na nossa aplicação de associação de resistores em paralelo. Primeiramente, vamos só relembrar aqui o conceito de circuito em paralelo. Corrente se divide entre os componentes e a tensão é a mesma entre os componentes, ok? Segundo ponto do circuito em paralelo, o que acontece? A gente fez aplicações do circuito da resistência equivalente, que é o nosso primeiro passo, né? Como a gente está estudando os 3 passos para a resolução de qualquer circuito, fizemos ela de 3 fórmulas. Eu vou aplicar mais essa fórmula produto pela soma e o macete quando for necessitado, né? A gente tem que entender esse conceito, que a resistência equivalente é sempre menor que o menor resistor do circuito. E agora a gente vai para a aplicação do nosso primeiro circuito de resistores em paralelo, ok? Então nessa aplicação a gente sempre aplica fazendo o que? Ixi, a linha ficou torta, hein? Sempre aplica fazendo os 3 passos. Então no primeiro passo a gente tem que tirar a resistência equivalente, sempre no primeiro passo. Não esqueçam de seguir esses 3 passos. Então a resistência equivalente do circuito, né? Então vamos colocar aqui do lado, né? Resistência equivalente. 3 formas de tirar a resistência equivalente. Eu posso ir o produto pela soma, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, mas nesse caso não será necessário, pois eu já sei aplicar o meu macete, porque são resistores iguais. Então eu vou tirar pelo macete, né? Só serve para resistores iguais. Qual o valor do resistor? 330. Quantidade de resistor, tenho 2 no circuito, então vai dar 165 ohms. E aí já tiramos o nosso primeiro passo. Então a minha resistência equivalente é 165 ohms. No segundo passo, a gente tem que tirar a corrente do circuito, que é dado pela formulazinha da lei de Ohm, né? Que é tensão dividido pela resistência. Como eu quero tirar a corrente total, né, que sai daqui da minha fonte, eu quero pegar a resistência total também. Se eu quero corrente total, eu tenho que ter minha resistência total. Então a corrente que sai aqui da fonte, chega lá no nó, é minha corrente total. Essa corrente total vai se dividir nesse ponto aqui para corrente 1 e vai se dividir nesse ponto aqui como corrente I2. Então a corrente 1 vai chegar nesse ponto aqui de novo e corrente 2 vai chegar nesse ponto aqui de novo, e vão se somar aqui e vai sair para a fonte a mesma corrente IT, que é a corrente total, ok? Então aí já que a gente vai aprender outra situação. Então voltando aqui, a gente já sabe uma situação certa, né? Que lá no circuito em paralelo, o conceito ele diz que a tensão da fonte é a mesma em cima de cada componente. Eu estou aplicando 4,90 porque é a fonte que eu tenho aqui no momento. Então, como é a mesma, eu vou ter 4,90 volts em cima do R1 e 4,90 volts em cima do R2. Então, a tensão da fonte é a mesma em cima de cada componente. E através dos 3 passos a gente vai comprovar isso. Então, qual é a tensão da minha fonte? 4,90 volts. E a minha resistência equivalente é 165 ohms. Então, se você fazer essa divisão, você vai encontrar exatamente a corrente total, que é 0,02 96 96 96 97. Quase deu uma dízima periódica aí. E não esqueça as unidades no final. Se eu estou tirando corrente, então a corrente é dada em amperes. Então o terceiro passo é simples demais, né? O terceiro passo era o que? No terceiro passo a gente estudou lá na circuito em série que tira a tensão em cada resistor do circuito, né? Tirar a tensão. Só que o terceiro passo aqui eu já sei a minha tensão em cima de cada um. Então o terceiro passo, no caso aqui, é para tirar as correntes, no caso do circuito em paralelo. Não é mais tensão, então eu quero tirar minha corrente 1 e quero tirar minha corrente I2, porque a corrente total eu já tenho.
Essa é a IT. Eu quero tirar I1 e 2 que está se dividindo nesse nó, para depois a gente fazer uma comprovaçãozinha aqui no final, certo? Então, corrente 1 eu tenho o que? Tensão é dividido pela minha resistência R1. Tensão dividido pela resistência. Como eu quero tirar a tensão, eu pego a resistência R1. E como eu quero tirar a corrente 2, né? Eu pego a minha resistência R2. Tensão 4,90 em cima do R1. E a resistência dele 330 ohms. Então aqui eu nem precisaria fazer isso aqui de novo, né? Porque seria resistores iguais. Então daria na mesma circunstância aqui, né? 490 e 330. Então aqui daria na mesma coisa. Então 4,90 volts dividido para 330, eu vou ter uma corrente no I1 de 0,1 48 48 48 48 amperes. Então essa é a minha corrente 1. Então a minha corrente 2 dá exatamente a mesma coisa por se tratar de resistências e tensões iguais. Então encontrei minha corrente 1, minha corrente 2, minha corrente total. Agora vamos comprovar pela primeira lei de Kirchhoff, né? Primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff. Então já vamos aplicar aqui a lei de Kirchhoff. Diz que, vamos para o conceito, a corrente que chega em um nó, agora aplicada a residências, viu? Aplicada em residenciais, que chega no nó é igual à somatória das correntes que saem desse nó, das correntes que saem desse mesmo nó, ok, né? Então no circuito em paralelo, além de eu fazer todos os três passos, encontrei aqui a minha corrente I1, encontrei a minha corrente 2, minha tensão em cima de cada um, e eu já tenho minhas resistências, né? Claro que eu tenho tensão e resistência. Se eu tenho duas grandezas em cima de um componente, eu posso encontrar a terceira, que é a corrente. O que é que diz aqui na lei de Kirchhoff? A corrente total, por exemplo, que nós estamos fazendo, que chega em um nó, né? A corrente total chega nesse nó aqui, ó. Chega nesse nó, é igual à somatória das correntes que saem desse mesmo nó. Qual é as correntes que saem lá? I1 e 2. Então a corrente total é igual à somatória das correntes que saem desse nó. Então, para comprovação, a gente vai fazer isso, né? Corrente total é igual a corrente 1 mais corrente 2. Se você somar essa corrente aqui, a corrente 1 é a mesma da corrente 2, né? Se você somar ela, vai dar exatamente a corrente total. Se você somar as duas. Então, pega essa corrente 1 mais corrente 2, que dá exatamente essa corrente aqui, ó, a corrente total que chega em um nó. Aí essas duas correntes chegam aqui abaixo nesse nó novamente, aí as duas se somam novamente e retorna a corrente total para a fonte. Então a corrente se conserva, a corrente não se perde no nó. É só somar a corrente 1 mais corrente 2 que vai dar a corrente total. Então é exatamente isso. A gente já sabe a corrente, resistência e tensão em cima de cada componente. Então esse aqui é o exemplo do circuito em paralelo aplicado a resistores, dois resistores, né, e resistores iguais.